Bom, está comigo aqui nesse espaço do programa Economia e Desenvolvimento a doutora Maria Isabel Pereira da Costa, advogada, sobretudo especializada na área previdenciária. E nós sabemos, né, doutora Maria Isabel, que a área previdenciária, cada vez mais, ela se veste de uma importância maior na sociedade. Tem uma sociedade, o pessoal envelhecendo, né, a Previdência Social hoje é uma fonte importante de renda para a maioria das famílias e tal. E tem muitas coisas, muita legislação, muita regulamentação, todo mês, todo dia e tal. E isso, de certa maneira, empana muito as questões do esclarecimento de dúvidas que as pessoas, porventura, possam ter. Por exemplo, a questão hoje, nós temos a revisão da vida toda. Isso é uma boa coisa. Que questões mais importantes a senhora gostaria de colocar em relação a esta revisão da vida toda? Pois é, essa foi uma vitória, né, da advocacia. Porque era feita a média das contribuições para ver qual era a renda mensal inicial a partir do ano de 94 para cá, não importava que a pessoa tinha trabalhado antes. Então, muitas pessoas que trabalharam antes de 94 contribuíram com contribuições mais altas do que as posteriores. Mas aí eu fazia a média, para se aposentar, ficavam com uma renda mensal muito baixa por conta de não entrar aquele período. E aí, uma luta da advocacia, né, tanto nos processos como da OAB participando, a gente conseguiu, depois de muitos entraves, ganhamos primeiro no STJ, e aí quando estava praticamente ganho no STF, foi suspenso e depois voltaram a julgar e agora finalmente saiu. Foi permitido que se recue fazendo a média de todo o período, por isso que diz da vida toda, porque recua e faz a média de todo o período. Mas isso é uma coisa que as pessoas têm que ter muita atenção. E o que eu principalmente quero fazer hoje aqui é dizer, ó, muita atenção, não fique só escutando, pois é, você está de vida toda, e não vai lá e não pega suas carteiras para ver se tem. Porque às vezes a pessoa, eu acho que eu não tenho, porque não sei o quê, eu não me lembro direito, ou olha lá sem uma tecnicidade para olhar e ver, aqueles montes de número que houve muita mudança na moeda e muita conversão, né? E aí a pessoa olha lá, não sabe, eu não sei quanto eu ganhava, vou deixar assim mesmo. Mas é preciso pegar os seus comprovantes de contribuições anteriores a 94 e levar no especialista. Por que é preciso levar no especialista? Porque precisa ver exatamente, fazer primeiro um cálculo bem detalhado para ver se é vantajoso. Porque se a pessoa simplesmente só pega, eu tenho contribuição anterior, vai lá e ela mesma pede no INSS, pode acontecer até de reduzir a renda mensal dela, porque não foi feito aquele cálculo detalhado. Porque depois tu vai lá e pede, eles revisam. Se baixar, melhor para eles e pior para quem. É importante que as pessoas tenham uma noção também seguinte, que o INSS é a fonte pagadora. A fonte pagadora, naturalmente, ela tem o cacuete dela, quanto menos pagar é melhor. Isso faz parte da natureza humana, até a gente não pode nem, né? Porque o INSS, além da natureza humana, que a gente procura só pagar o mínimo que deve pagar, né? Ainda tem aquele dever legal, né? De manter os cofres da Previdência saudáveis, de prestar conta de tudo que fazem. Então, eles não vão errar para pagar mais do que deviam e responder até criminalmente, dar prejuízo, enfim. Então, tem que ter muito cuidado em primeiro fazer um estudo, depois tendo certeza que vai conseguir melhorar a sua renda mensal, então daí ingressa com o pedido. Quem é que tem direito a isso? Primeiro, tem que ter contribuição anterior a 94. Segundo, tem que fazer menos de 10 anos que a pessoa recebeu o primeiro pagamento. Porque se já faz 11 anos, 15 anos e ela não pediu, então aí é o período de que prescreveu isso aí, né? Decaiu desse direito, na verdade. E aí a pessoa tem que, nem sempre... Então, se tem contribuição anterior e se não faz 10 anos... procure um especialista para fazer esses cálculos, para ver se tem direito. E olha, dá muita diferença. Agora, esses dias, né, uma pessoa conhecida minha, que eu vou chamar aqui de Luiz, porque não me autorizou a dizer o nome, né? O Luiz, né?
ouvia falar sobre isso e tal. Aí foi um dia, eu vou pegar minhas carteiras. Inclusive é jornalista ele. Ele, 2 carteiras do tempo todo que trabalhou, né? 2 carteiras só. E aí pegou aquelas carteiras e me trouxe para mandar fazer um estudo, né? Olha, foi impressionante o que ele tinha, porque ele vai receber de atrasados, isso contando agora, depois que entrar com a ação, daí juros, tem correção e tudo, 45 mil, e a renda mensal dele dobrou. Então, veja bem, uma mudança de vida para a pessoa. E muitas pessoas estão nessa situação e não se dão conta, né? Porque a pessoa já se aposentou faz tempo, até nem lembra mais daquele período que já contribuiu. Se lembra, não tem como saber. Quando eu peguei as carteiras do seu Luiz, eu olhei assim, eu vi aquele monte de não sei quantos milhões que ele ganhava por mês antes das mudanças do real, das moedas todas, né? Aí eu disse para ele, olha, eu não tenho como te dizer agora, só que eu tenho que levar para o laboratório do escritório, porque tem que olhar uma tabela, fazer as conversões, colocar a correção monetária, para chegar a efetivamente saber qual é a correspondência da renda mensal. Para surpresa, inclusive minha, porque quando eu peguei aquelas carteiras, capaz de não ter nada, né? Ele nem lembrava, dizia assim, eu não sei se eu ganhava mais ou não. Eu trabalhava assim, parece que ele trabalhou no Correio do Povo, no Jornal do Comércio, coisa assim, mas eu não sei direito, né? E olhando assim não dava para ver. Então não tem como tu ver sem fazer um cálculo. E veja bem, 45 mil para a pessoa que não está esperando, e mais que isso, para o resto da vida dobrar a renda. Né? Aí ele até conversou, disse, eu vou falar com uma prima minha, que também é jornalista. Ela já encaminhou a documentação, estamos fazendo todo o estudo para ver, certamente é outra que vai ter muito a ganhar. E com isso, né, eu fiquei pensando que a gente até divulga pelo escritório, nos podcasts, nas palestras e tudo mais, a gente divulga a importância dessa revisão da vida toda, mas tem pessoas que ouvem, mas entra no ouvido e sai no outro. E quando eu vi esses 2 casos aí, né, eu até falei no escritório, nós precisamos alertar por todos os meios as pessoas que não percam isso, já estão sofrendo um prejuízo que o dinheiro era delas, não estão recebendo. E vão deixar passar a oportunidade. E daí não recebe. Se deixar passar os 10 anos, aí não tem mais volta, daí está perdido mesmo. Daí prescreveu. Então, é um apelo, na verdade. Porque a gente que trabalha com essa parte social do direito, a gente se vincula muito às pessoas, a gente se coloca no lugar delas, no sentido assim de... E como é bom tu ver uma pessoa que está numa situação difícil, porque é difícil para todo mundo, né? E tendo o direito e ela procura e tu vai lá e tu consegue. Tu enxergar aquele brilho no olho da pessoa, né? Às vezes a pessoa que não tem uma casa e recebe um dinheiro que dá para comprar uma casa. Isso eu não estou falando só da revisão da vida toda, vários benefícios, uma revisão, por exemplo, de aposentadoria que foi feita errado, e como foi falado no início que ele disse, né? A fonte pagadora sempre procura pagar o que está lá na lei, que tem que pagar o melhor benefício. Mas nem sempre, quer dizer, verdade, quase nunca paga o melhor benefício. Esse alerta que a senhora faz é importante, o seguinte, porque ela traz aqui casos, exemplo de inúmeros êxitos que se teve, né? Naturalmente que há o risco de as pessoas entrarem com isso e não terem esse êxito em função de que não tinha as razões né, concretas para isso. Mas, de qualquer maneira, não custa tentar, né? Não custa tentar. Pelo menos uma vista preliminar desses dados. Não, e quando tenta com um advogado especializado, não corre o risco de ter a renda diminuída, porque daí se a gente faz o cálculo e não tem direito, não entra, fica quieto, deixa assim, né? Deixa assim. Então, não entra e ninguém vai mexer com a pessoa por conta disso, porque está na lei, né? Não alerta os gansos. Não alerta os gansos. Não, mas na verdade eles nem podem, porque está dito lá que eles só tinham que fazer a média de 94 para frente. E agora eles de ofício não podem voltar lá e mexer. Eles não podem. Mas se a gente vai pedir... Se provocar, né? Se provocar, daí eles podem. Então, é por isso que tem que ter esse cuidado, né?
Mas, principalmente, as pessoas que porventura estejam me ouvindo ou vão ouvir depois do programa, falem com os parentes, com os conhecidos que sabem que trabalhavam antes de 94, sabem que tem condição, e pede para que vão fazer um planejamento previdenciário, que é uma coisa fundamental hoje em dia. Porque começou no início do programa falando nas mudanças, muitas mudanças, muito detalhada a legislação previdenciária, além da lei mudar a todo momento. Cada governo que entra dá uma mudada, né? Não, vamos ver agora como é que vai ser nesse novo governo. Mas, além disso, nós temos ainda a jurisprudência, que às vezes tu dá uma guinada para um lado, dá uma guinada para outro, então tem que estar acompanhando a jurisprudência, como esse caso aí da revisão da vida toda. A gente tinha ganho, suspenderam, até os processos ficaram suspensos, agora vão começar a andar de novo. E depois, no último fôlego, graças a Deus, agora o STF resolveu dizer, não, essas pessoas têm direito. Porque ainda tem mais uma coisa, né? Muitas vezes a justiça e o próprio governo sabem que a pessoa tem o direito, mas com aquela visão de sempre, e ultimamente tem achado o INSS, que é o coitadinho, o segurado, que é o bandido, né? Então, tem aquilo assim, vamos preservar os cofres públicos, não sei o quê. E tal, né? E aí, se é uma coisa, como foi o caso da desaposentação, aquilo as pessoas tinham direito. Só que o STF viu a repercussão que daria em termos financeiros para a autarquia e aí cortou. Mas na verdade tinha direito, né? Então vamos aproveitar agora. Deram essa oportunidade, vamos atrás, vamos avisar os nossos conhecidos, os nossos parentes, para que melhore a situação dessas pessoas, né? É interessante, né, que quando o STF faz o exame disso aí e veta por causa disso, né? Não olha para o lado do seu próprio umbigo, né? Que lá as benesses, os benefícios e tal, coisas inacreditáveis acontecem no STF, aí não tem problema com os cofres públicos. É aquela história, né? Primeiro para mim, né? E essa é a coisa que vige na política brasileira. E a gente sabe que agora está muito difícil, né? A gente saber quando vai ser feita a justiça, que justiça vai ser feita, né? A coisa que tipo também, de justiça, né? Que tipo de justiça. Então, isso foi uma brecha. Foi, vamos dizer assim, foi um oásis no deserto, essa decisão sobre a revisão da vida toda. Vamos aproveitar isso, porque a incerteza jurídica, né, está muito grande, o tal devido processo legal, né? Está bastante vulnerável. Eu digo, ser advogado hoje, uma das coisas que eu sempre queria ser, mas não consegui, sou jornalista, economista, mestrado e tal, mas a advocacia sempre me atraiu, me seduziu muito. Mas eu imagino hoje para o advogado defender, né, a justiça, que hoje o que nós estamos vendo aí é um atropelo nos processos legais e tal. Na Constituição. Eu, assim, me sinto muito... Nem sei qual é a palavra que eu vou usar, porque meu norte sempre, desde que eu estudei, desde que eu me formei, desde que eu trabalhei como juíza, era a Constituição ser tudo. Tudo. Nada acima da Constituição. Agora, eu fico feliz que eu não estou dando aula, porque como é que eu vou chegar na frente dos alunos e dizer que a Constituição é a lei maior e tal, quando a gente vê que está sendo... Estamos sobre o jugo da Constituição, isso que é ser democrático. Então, essa tal do Estado Democrático de Direito, que é uma instituição que a gente tinha, assim, num altar... Eu não sei mais, sinceramente. Eu agora teria que me reciclar para ver, porque eu não sei mais o que é Estado de Direito, o que é a tal da democracia, o que é tal do processo legal, qual é o efetivo valor da Constituição. Então, assim, pena, né? Uma pena. Uma pena porque a futura geração vai sofrer isso, né? Quer dizer, nós sabemos hoje, né, que os futuros advogados estão com essa espada de Damocles sobre eles, né? De certa maneira, desconstruindo tudo aquilo que eles construíram do ponto de vista de sapiência, do ponto de vista de científico, da questão da própria sociologia do direito. Pois é uma coisa muito difícil da gente entender, mas vamos ver. Eu sempre pensei, Silvio, que quem manda no mundo é Deus. É verdade. Ele permite muitas vezes que as coisas aconteçam para até para a gente enxergar melhor as coisas, até para a gente, quando renascer reconstruindo melhor, né? É verdade. Mas é uma coisa que eu não desisto nunca. Com certeza, né? Com certeza. De saber que Deus manda no mundo. Eu tinha, assim, a questão em grande valor, tenho ainda, acho que a gente tem que ter uma lei maior.
mas eu sei que a lei maior mesmo é a de Deus. Essa não falha. Concordo. Doutora, obrigado pela sua presença aqui. Eu fico muito feliz que esses esclarecimentos que o seu escritório lá, a doutora Luciana, a senhora mesmo, tá, o Marcelo, que não tem vindo aqui, o Marcelo, por sinal. Não tem vindo ultimamente. Marcelo, agora de novo, deve estar aproveitando aí os meses de verão. Mas, de qualquer maneira, é importante que esse esclarecimento, né, que a senhora traz aqui, certamente ajuda milhares de pessoas. E este é o objetivo desse programa há 23 anos. Né? Começamos lá atrás, lá no começo dos anos 2000, como contraponto, estamos aqui hoje, né? Graças a Deus, a uma produção profissional também do Lucas, aqui da Overgur, e sobretudo das pessoas que desfilam aqui nesse programa, trazendo este tipo de conteúdo. E esse é o objetivo do programa, e quando a gente, ou enquanto pessoas que às vezes nos falam, gostei porque a doutora me explicou isso, aquilo, me ajudou isso, então isso já nos satisfaz muito, porque nós estamos justamente atendendo aquilo que é o clamor das pessoas, e esse é o objetivo do nosso programa. Obrigado, doutora. Eu trabalho um trabalho social tanto quanto a Previdência, né? Porque divulgar, porque se tu não conhece as coisas, tu não tem como vivenciá-las. Muito bem. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.